Salve progressistas, eu sou o Clayson. Daqui a pouquinho eu vou trazer aqui para você um vídeo do que foi hoje a visita do Bolsonaro à Aparecida. Ela realmente foi marcada por questões que eu considero fundamentais para a reflexão nossa. A primeira questão que eu quero falar é sobre esse racha que está acontecendo entre os evangélicos e o Centrão. Parece claro e cada vez mais claro que o Centrão está contra o Mendonça como o ministro do STF. E parece ainda mais claro que parte dos evangélicos, especialmente aqueles personagens como o Silas Malafaia, nós colocamos ontem um vídeo aqui do Silas berrando loucamente para tentar defender o Mendonça. Vou colocar o link aqui, se você não viu, veja esse... Tem um card aqui, veja esse vídeo. E a verdade é que nós estamos percebendo que não está dando muito certo. Hoje mesmo tivemos uma movimentação por parte de alguns senadores, por exemplo, o senador Randolfo Rodrigues. Ele disse, olha, ao que parece, nós já temos uma movimentação, uma frente de oposição ao Bolsonaro dentro do Senado. Vamos colocar logo, então, para votação Mendonça e vamos reprovar. Sim, vamos tirar esse negócio aí de pauta e já reprovar isso daí e passar para o próximo. De certa forma, o Bolsonaro arrefeceu seus ânimos na defesa do Mendonça. Já temos outros nomes surgindo, nomes com uma aprovação maior de alguns senadores de oposição, também de centro. A gente ainda percebe que até ministros, como foi dito no vídeo de ontem, nós falamos aqui, a denúncia, entre aspas, do Silas Malafaia em relação a ministros do Bolsonaro que não estão defendendo o Mendonça, mas não tem que defender mesmo, porque ao que tudo indica é um sujeito que está lá porque é pastor evangélico. Isso não tem absolutamente nada a ver com aquilo que realmente é necessário para você ser um ministro do STF. Tem uma outra questão também. O Centrão, ele está vendo que as coisas estão meio que divididas no STF. Nós temos os punitivistas e temos os garantistas. Tá 5-5. E agora eles querem um garantista lá. Alguém que vá defender a lei e que não vá simplesmente querer colocar todo mundo na cadeia indiscriminadamente. Então nós estamos também com essa movimentação. O Mendonça é um punitivista. Então a análise como um todo, nessa situação da condução do ministro do STF, ela tem que prever alguns pontos que parecem, nessa articulação do Bolsonaro, ele não prestou muita atenção. Esse atraso aí de quase 3 meses, o Alcolumbre não coloca em votação, na verdade é uma demonstração de fraqueza política do Bolsonaro. Isso é inédito, isso nunca aconteceu, desde quando o Senado é designado para fazer essa aprovação, isso nunca aconteceu, nunca houve um atraso tão grande, e é um reflexo do fato do Bolsonaro ser um zero na articulação política. É um terror, tanto que ele deixa isso para o Centrão, ele deixa isso para Ciro Nogueira, para Arthur Lira, que na verdade estão ali para defender os seus próprios interesses. Eles não estão muito preocupados em defender um interesse do Bolsonaro. Bolsonaro apenas espera deles um apoio numa reeleição. E de fato, se eles continuarem mandando, vale a pena ter lá um bobo da corte para colocar a cara para bater, enquanto eles estão escondidos ali articulando. Nós temos aí uma situação que para o Centrão é espetacular, né? Porque eles têm bilhões aí para que eles possam distribuir nos seus estados, em alguns casos nem é tão republicana essa distribuição. A gente vê casos de obras e de equipamentos superfaturados. Então a gente percebe que para ele está ótimo. Temos lá um bobo da corte para todo mundo bater, 59% de reprovação, a maior da história em todos os presidentes do país. Então, beleza, bate nesse cara aí, esquece que nós estamos aqui por trás, que nós estamos em cima dessa grana. Então, essa situação desse racha entre os evangélicos, veja bem, evangélicos, uma parte deles, somente esses evangélicos abutres que vão em cima da política, confundindo religião com política. Então, temos o racha, especialmente desses neopentecostais que se envolvem com política, com o Centrão,
que, logicamente, está dentro do processo político e que quer, de alguma forma, afastar esses, vamos colocar melhor, né, fundamentalistas religiosos, políticos, que querem, de alguma forma, movimentar uma certa... a gente sabe que eles são importantes, né? Então eles querem movimentar um certo apoio para o Bolsonaro, que pode se traduzir em voto, e aí agora a gente percebe que ninguém tem mais poder no governo Bolsonaro do que o Centrão. Resumo dessa história: Centrão ganhou e está ganhando essa guerra. Caso o Mendonça não seja aprovado ou caso não seja apresentado, de certa forma vai ter que ser, né? Porque o presidente apresentou o nome, vai ter que ser aprovado ou não. Mas se for reprovado, aí nós temos a consolidação final. Há aqueles que dizem que Alcolumbre não apresenta Mendonça até que ele tenha a garantia de que Mendonça será reprovado ou, se aprovado de forma muito apertada, o que coloca em descrédito o Bolsonaro. Eu vou trazer agora para você o trecho desse vídeo de hoje de Bolsonaro nessa visita lá. Hoje nós temos, né, o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e nós temos uma visita surpresa do Bolsonaro, mais ou menos surpresa, né? Ele foi até Aparecida para fazer uma visita, só que antes mesmo dele chegar em Aparecida, o arcebispo, o Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, ele coloca uma fala que, apesar de não ter falado o nome do Bolsonaro, fica clara que ela é direcionada ao próprio Bolsonaro. Ele fala que precisamos de uma pátria amada, não uma pátria armada. E ele fala também a respeito de outras questões, sobre os 600 mil mortos, estamos em luto. Ele fez uma fala completamente contrária ao próprio Bolsonaro. Não citou o nome do Bolsonaro, mas já foi uma recepção antes mesmo do Bolsonaro chegar lá. Vou trazer esse vídeo também para você, sempre pedindo para você dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Seu like é fundamental para que outros brasileiros como você possam acompanhar o nosso trabalho. E quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você também ajuda muito para que o nosso canal possa ter voz. Nós queremos chegar até 2022 com voz, para que a gente possa falar e colocar questões sérias aos brasileiros. Então, por favor, nos ajude. A gente nunca pede dinheiro para você. Se bem que a gente vai precisar mudar isso, né, mediante as circunstâncias aqui. Mas a gente pede para você, se inscreva no canal, ative o sininho. Então, por favor, faça isso. Veja esse vídeo com esse trecho da fala do Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Nesses dias, abracemos o Brasil enlutado pelas 600 mil mortes. Vamos abraçar nossas crianças, porque hoje é o dia da criança. Vamos abraçar nossos pobres e abracemos também nossas autoridades para que juntos construamos então um Brasil pátria amada. E para ser pátria amada, não pode ser pátria armada. Para ser pátria amada, seja uma pátria sem ódio. Para ser pátria amada, uma pátria, uma república sem mentira e fake news. Pátria amada, sem corrupção. E pátria amada com fraternidade. Fratelli tutti, todos irmãos, construindo a grande família brasileira. Então, como você vê, a situação do Bolsonaro com os religiosos não tá nada boa. Nós colocamos um vídeo aqui ontem com um apoiador do Bolsonaro, que é um pastor neopentecostal, Silas Malafaia, que ataca diretamente 3 ministros do Bolsonaro: Flávia Arruda, Fábio Faria
e Ciro Nogueira. Se perder Ciro Nogueira, Bolsonaro tá fora, né? Já era para ele, perde a eleição e pode até sair de lá impeachmentado ou, para dizer pouco, né? Para dizer pouco, muito complicado para uma reeleição. Por outro lado, se nós temos até os próprios apoiadores evangélicos do Bolsonaro se revoltando contra o seu governo, nós temos essa fala, então, do arcebispo de Aparecida colocando as questões pontuais contra o governo Bolsonaro. Eu quero trazer aqui agora para você um trecho de um vídeo da passagem do Bolsonaro entre a população que estava hoje em Aparecida. Presta atenção para você observar os pedidos de fora Bolsonaro. Teve gente lá no meio que gritou ladrão, as pessoas falando claramente contra o Bolsonaro em meio a alguns aplausos, mas muita gente, a maioria, falando contra o Bolsonaro. Presta atenção nesse vídeo. Como você pode observar, é muita gente contra o Bolsonaro, um reflexo do que é o Brasil. 59% de reprovação, é um reflexo da nossa realidade. E tem um ponto importante. Quando a gente observa, e as pessoas querem, por exemplo, contrapor essas pesquisas que são feitas em relação à recepção do Bolsonaro em aeroportos, esses passeios de moto que são caríssimos, né? Nós temos um passeio de moto que custa 3 milhões de reais, um passeio de moto do Bolsonaro para envolver toda aquela segurança, todo o aparato, e a gente percebe que as pessoas querem contrapor isso dizendo, olha, tá vendo? Esse aí é o presidente que não tem aprovação, como dizem as pesquisas, mas a grande verdade é que é muito fácil você ter um grupo de pessoas que se organiza, você chama pessoas de todas as cidades da região para recepcionar o Bolsonaro no aeroporto, aí forma aquele grupo que nem é tão grande, mas existe lá um grupo de pessoas para recepcionar, para aplaudir, para gritar, para pedir autógrafo, para pedir foto. Aí é fácil você organizar, né? O Bolsonaro fala um mês antes que ele vai chegar na cidade, os grupos bolsonaristas então vão até lá para recepcionar. Nesse caso de hoje, o que a gente viu foi uma visita que, apesar de termos sim alguns grupos favoráveis ao Bolsonaro que se organizaram para ir lá, não dá como, né? Não tem como você proibir a presença de outras pessoas. E quando a visita é espontânea, como foi hoje, o resultado é esse que nós vimos. Bolsonaro é claramente hostilizado. Essa é a verdade. E esse é o reflexo do Brasil. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. As pessoas estão de saco cheio. Ninguém aguenta mais pagar essa fortuna para comer. Ninguém aguenta mais pagar fortuna em combustível. Essa situação do gás, a situação da conta de luz. Tudo no céu, tudo caríssimo, tudo complicadíssimo. As pessoas não aguentam mais. Então, se o Bolsonaro realmente continuar se envolvendo de forma espontânea com a população, vai acontecer o que tem acontecido frequentemente. Foi passar férias ontem no litoral e no meio daquela situação toda, as pessoas começaram a perguntar para ele sobre todos os problemas que nós estamos vivendo no país. Aí ele diz, olha, não me aborreça não. Quando ficar em casa, eu apanhei pra caramba de vocês, hein? Nossa senhora, hein? Nossa. Qual país não morreu, gente? Qual país não morreu, gente? Qual país? Responda, deixa de... Olha, não tem me aborrecer aqui, por favor. Isso aí, presidente. Olha. Isso aí.
Essa é a realidade. Bolsonaro é muito mais odiado pelo brasileiro do que aplaudido. Mas eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Coloque seu comentário aqui, o seu comentário é fundamental. Coloque seu comentário, se expresse. O que você acha a respeito da aprovação popular do Bolsonaro? Você aprova? Coloca o comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. A gente se encontra numa próxima.